Se você me acompanha no Instagram, você sabe que eu me desafiei este ano 2024 a retomar meu hábito de leitura que com tanto apelo nas redes sociais tinha se perdido. Eu percebi que eu estava passando muitas horas vendo coisas que eram tão irrelevantes e que eu podia diminuir essas horas e aplicar para a leitura. Então fiz um desafio de ler 24 livros este ano, pelo menos. E também lá no Instagram eu faço a votação todos os meses de quais são os 2 livros que as pessoas indicam que eu leia, que eu leia de acordo com a minha lista que tem lá. Então, se você quiser votar para o próximo mês, siga lá, tá? É @professora Solimar Silva e contribui para que a gente possa trocar essas ideias sobre as leituras. E o primeiro livro que eu li, ele não foi votado. Na verdade, ele foi uma releitura. Enquanto o Amor Não Vem. Esse livro eu já tinha lido quase uns 20 anos, mais ou menos, e quando eu era solteira. E agora, mais recentemente, já divorciada, eu resolvi retomar e ver como é que seria o recado para mim, a mensagem, agora no outro momento de vida. Então, uma coisa interessante que a autora fala é sobre alguns períodos, alguns momentos da nossa vida que nos faz estar no que ela chama de meio tempo. O que é o meio tempo? Acho que é esse mesmo, meio tempo. O meio tempo, ela fala que é um momento da sua vida em que você está colocando a casa em ordem, vamos dizer assim, você está sentindo que as coisas não estão fluindo tanto, em que você está buscando respostas, enfim, no geral, é um momento em que você está talvez mais introspectivo e buscando entender o que está acontecendo, tá? E às vezes a gente pensa, então meio tempo é isso, tá divorciada? Sim, separação e divórcio é um dos episódios da vida que te faz estar nesse chamado meio tempo. Mas eu vou ler aqui a lista do que ela fala, que pra gente saber se a gente está passando por um momento, de meio tempo, a gente perceber alguns desses eventos, tá? E nesses eventos que eu vou ler, ela fala que a gente faz algumas perguntas. Por exemplo, por que não deu certo? Quando que eu vou conseguir? Como eu saberei que essa pessoa é a pessoa certa? O que eu posso fazer? Como eu posso fazer? Então, aqui tá falando mais de amor, é claro, Então, nesse sentido, mas há outras coisas que acontecem na nossa vida que fazer com que a gente esteja nesse meio tempo. Então, por exemplo, ela diz que nós estamos no meio tempo quando a gente sabe o que há de errado em todos os nossos ex-parceiros, mas não enxergamos as nossas próprias fraquezas. Quando a gente chora sem motivo aparente, se a gente foi demitido ou dispensado do trabalho, se a gente se separou, divorciou recentemente, se a gente foi roubado ou enganado, se a gente namorou 5 pessoas diferentes nos últimos 9 meses ou não namorou ninguém nos últimos 9 meses, se a gente está casado, dividindo a pasta de dentes com alguém, mas continua procurando outra pessoa, se não estamos casados, dividimos a pasta de dente e o espaço do armário com alguém, mas não tem certeza de que é isso que quer fazer. Se a gente não está casado, não divide a pasta de dente com ninguém e desistimos de namorar. Se a mãe vive perguntando quando teremos filhos, ou se a mãe vive perguntando quando foi a última vez que vimos os filhos. Eu acho que essa última é muito mais no contexto americano, que no contexto latino a gente praticamente mora com os filhos até os 90 anos. Mas o que me chamou a atenção que às vezes quando a gente vê o título Enquanto o Amor Não Vem, que é o foco, a gente pensa principalmente em separação, em desmanchar namoro, acabar o casamento, se divorciar, mas existem outros fatores que ajudam a gente a estar nesse meio tempo, como por exemplo, você ser enganado, ser ludibriado por um parceiro de negócios, por exemplo, ou no trabalho você ser demitido. Então são situações que fazem com que você pare, pense, fique naquele sofrimento, mas também buscando aprender com esse sofrimento. E o bacana, que a autora traz, ela é Ianla Vanzant, é um pseudônimo, esqueci o nome dela real, mas tem aqui no livro em algum momento, tá? Ela traz uma metáfora de uma faxina na casa, tá? E aí essa casa tem o porão, o primeiro andar, o segundo andar e o terceiro andar. E em cada parte da casa a gente está no momento dessa autodescoberta, desse momento de reflexão sobre o amor, sobre nós mesmos, sobre esse autoconhecimento. Então, pegando a minha colinha aqui, que vocês sabem que eu não memorizo nada, eu olho sempre a colinha
Então, primeira coisa é essa faxina. Então, a questão da faxina, do arrumar, do organizar, do limpar, do tirar tralhas que são desnecessárias. Se você já fez uma faxina numa casa, acho que você vai conseguir pegar essa metáfora muito bem no que se refere a relacionamentos com os outros e conosco mesmos, né, com a gente mesmo, e como que isso vai fazendo uma limpeza para ter mais clareza, tá? Então ela fala o seguinte: no porão, então a gente começa lá de baixo, lá do porão, a gente tá ali, tá em sofrimento, não tá feliz, não sabe o que tá de errado em nós mesmos, ou senão a gente tá infeliz, mas não sabe o que poderia fazer para estar melhor. Então, ali é onde a gente culpa muito a gente mesmo, principalmente os outros, porque às vezes a pessoa não enxerga seu erro, então só culpa os ex-parceiros, as outras pessoas e não vê seus erros, ou culpa a si mesmo muito forte devido a mais escolhas. E ali o papel é a gente começar a reconhecer que a gente precisa da cura. Então, no porão, a gente começa a perceber que a gente precisa ser curado. E um dos papéis é a gente perceber a nossa responsabilidade para a nossa própria infelicidade. Quando isso acontece, a gente começa a andar, né? Mover, vamos dizer assim, para o primeiro andar. E já no primeiro andar, a gente sabe que precisa fazer alguma coisa. Não tá legal assim, é a nossa responsabilidade, mas a gente ainda não sabe o que a gente precisa fazer. Então ela fala o seguinte: a gente precisa da verdade. Ela fala que é o produto da limpeza lá da verdade, detergente da verdade, não sei o nome que ela usa. E essa verdade é para identificar sinais de desconforto quando a gente busca conseguir ou manter o amor. Então a gente tem sinais que a gente ignora. Tem coisas que a gente faz que a gente sente que não tá legal, mas a gente faz porque precisa muito querer manter aquele amor, preciso manter esse casamento, preciso estar com essa pessoa, tô sozinha há tanto tempo, e a gente às vezes repete padrões. E responsabilidade para que a gente possa saber que nós contribuímos, por exemplo, para atrair pessoas que estão emocionalmente indisponíveis ou que não estão dando para a gente com a mesma, né, tendo reciprocidade conosco. Então a gente tem essa responsabilidade de atrair essas pessoas e de aceitá-las na nossa vida quando elas não estão emocionalmente disponíveis no nível que nós precisamos ou né, não estão retribuindo. Então ela fala que no primeiro andar a gente identifica o que está de errado. E aí a gente vai para o segundo andar, que é onde a faxina começa mesmo pesada, né? Então ela fala que a gente sabe que precisa fazer alguma coisa, né? E que também tem coisa errada acontecendo. E aí a gente não tem ainda muita clareza, então a gente começa a agir. Seja assistir filmes, vídeos como esse, ler livros, né, como o dessa autora, porque a gente começa a perceber que tem alguma coisa que tem que ser feita. E aí a gente percebe que é necessário o perdão. Perdão a nós mesmos e perdão às outras pessoas. E a gente também começa a receber. E para receber, a gente percebe que tem que abrir espaço, que tem que abrir mão de alguma coisa. Abrir mão de quem a gente era, do que a gente acreditava, abrir mão de coisas que não fazem mais sentido na nossa vida. E muitas vezes, eu não lembro se ela fala isso no livro, mas só me ocorreu agora, muitas vezes as pessoas começam até mudanças externas, né? Roupas que já não combinam mais com você, o estilo de cabelo, o que for. Então tem pessoas que fazem a parte externa, mas lembrando que a parte interna que eu tô me referindo. E ela fala o seguinte, ó: no porão a gente precisou da verdade e da disposição. No primeiro andar, verdade e responsabilidade. E no segundo andar, renúncia e perdão. Então a gente abre mão de algumas coisas e perdoa, né? Perdoa por nossas escolhas que talvez não foram as mais eficazes ou as mais felizes. A gente perdoa o outro porque a gente também permitiu que esse outro, de alguma maneira, eu não estou falando de relacionamento abusivo aqui, mas em alguns casos ela cita inclusive relacionamento abusivo também, tá? Mas eu não vou entrar profundamente nesse tema por eu não ser expert. Tem muita gente na internet falando coisas sem ser, e eu gosto muito de pautar pela minha ignorância também. Se eu não sei, eu não vou ficar aqui debatendo, mas ela fala que muitas vezes a gente aceita aquilo ali justamente pela nossa visão deturpada do que é o amor,
né, visão equivocada da forma que a gente foi tratado, que a gente foi criada na infância. Então ela vai com nível de profundidade maior aqui, mas ela fala da necessidade de renúncia e perdão, tá? E aí sim, a gente vai para o terceiro andar. Lembrando que tudo isso é metaforicamente falando, né? Mas a gente vai para o terceiro andar, onde a gente precisa da paciência e de confiança, né? Paciência porque a gente vai precisar saber quando, onde, como a gente vai aplicar todo o nosso conhecimento, tudo que a gente está aprendendo, todas as nossas experiências em nossa vida. Como que eu vou aplicar isso? Como que eu vou fazer essas mudanças, né? Confiança nesse processo também, nesse processo de aprender a amar a gente mesmo. E colocar isso como o mais importante. Eu sei que talvez pareça muito clichê falar amar a si mesmo, mas muitas vezes a gente está buscando amar alguém ou que alguém nos ame sem que antes a gente realmente entenda a importância desse amor próprio, de desenvolver o amor por nós mesmos. Ela não cita, mas também agora me ocorreu o texto bíblico quando fala lá dos grandes mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, como eu vou amar o próximo como a mim mesmo? Então, se o meu grau de amor por mim é pouco, será que eu vou ter um amor verdadeiro, pleno pelo próximo, se eu ainda não tenho nem esse amor por mim mesma? Então, é para refletir, né? E por fim, ela fala que nesse momento a gente começa a assumir a responsabilidade sem nos culparmos. Então, é importante a gente saber que a gente tem responsabilidade pelas coisas que nos acontecem, por onde nós estamos ou como nós estamos, mas isso não implica que a gente tenha culpa. E faz toda a diferença assumir responsabilidade por algo e carregar o peso da culpa. Porque ao assumir responsabilidade, eu assumo o volante, né? Vamos dizer assim, eu assumo também a possibilidade de mudança. Se eu só tenho a culpa, eu tenho a vergonha, eu tenho o medo, eu tenho o peso e geralmente isso vai dificultar com que eu tome decisões que eu mude. Então, gente, foi muito bom reler esse livro. Então, o olhar de quando eu era solteira para o olhar agora, né, passando por um momento que é muito difícil, ainda que tenha sido amigável, que tenha sido conversado, mas que é doloroso e é difícil, que é a separação. Então, eu pude refletir sobre mim mesma, sobre esse papel, sobre muitas vezes a gente está no terceiro andar e a gente descer pro porão, que pode acontecer isso também, ela fala, mas é um convite para a gente parar, né, de apontar erros dos outros, parar de se culpar, de achar que só tem coisa errada, nós estamos errados, ou tem alguma coisa errada comigo. Não estou falando para a gente não se desenvolver, não melhorar, não é isso, mas achar que tem algo de errado, que eu faço errado, que eu estou errada, faz com que a gente se paralise, que a gente não melhore, né? A gente acaba não trabalhando o merecimento desse amor próprio, inclusive, e desse amor que a gente busca. E principalmente aqui eu gostei que ela fala sobre a gente curar as nossas feridas. Eu li uma frase, que agora também apareceu aqui na minha mente, mas que é mais ou menos assim: se você não se cura da sua ferida, você sangra sobre quem não te fez sangrar, uma coisa assim. Eu vou depois procurar a frase certinha para colocar para vocês, mas se você não está curado, você só sai de um relacionamento para outro relacionamento e você parece que repete, porque não teve o momento de refletir, o momento de tirar conclusões, o momento de você se curar, para que não leve no relacionamento seguinte problemas, marcas, né, de um outro relacionamento por não ter trabalhado essas questões. Então, a gente precisa respeitar, né, nossos ciclos, respeitar nosso tempo. E como ela fala aqui, se você não encontrou amor ainda, simplesmente pode ser que você não está pronto. Então, que a gente possa estar pronto, principalmente para que esse amor próprio transborde de tal maneira que a gente faça as pessoas ao nosso redor também sentirem. Claro, se for viver um relacionamento amoroso com alguém que você quer passar a sua vida, você possa realmente ter amor para dar e se permitir receber. Então, se você conhece alguém que nesse momento está no momento de meio tempo, que de repente vai ser útil essa pessoa refletir sobre essas coisas, encaminhe esse vídeo, curte aqui para eu poder também saber que esse é um conteúdo que você gosta, né? Como eu falei, estou compartilhando ao longo deste ano os livros que eu estou lendo, então compartilhando com você, fazendo votação no Instagram.
Se inscreve no canal se você não é inscrito e vamos trocar figurinhas. Comenta aqui, qual parte desse vídeo mais te chamou a atenção? O que você está fazendo no seu meio tempo? Beijo pra você e até o próximo vídeo.